Pessoal, então pronto, a partir de agora está sendo gravada a aula, tá? É a aula que eu vou disponibilizar para vocês depois, disponibilizar o link para que vocês possam acompanhar. Quem não pôde assistir agora ao vivo, né? Pode assistir depois pelo vídeo. A minha voz está saindo tranquila aí? Alguém me diga aí como é que tá, se está muito baixa, se tá Não, boa. professor. Tá tranquilo, né? Certo. Pessoal, então, o que é que nós paramos na aula passada, falando aí do exercício da atividade empresarial, né? Que você ou vai exercer a atividade empresarial sempre de duas formas, né? Ou você vai exercer sozinho, ou você vai exercer com mais uma ou mais pessoas. Se você exercer sozinho, você será empresário individual. Se você exercer com outra ou mais pessoas, obrigatoriamente será uma sociedade empresarial. Os empresários individuais, nós falamos que temos aí o menor de todos, que é o MEI, que a gente ainda vai ver. Temos o empresário individual de responsabilidade ilimitada, que é aquele que não separa o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa dele. E temos o EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, onde o patrimônio pessoal dele é separado do patrimônio da empresa que ele titulariza, certo? Nós vamos ver ainda novamente isso aí. E as sociedades empresariais? Sociedade é a união de duas ou mais pessoas para o exercício de qualquer atividade. No nosso caso aqui, o que nós estamos levando em conta é a atividade empresarial, certo? Observe aí na apostila que tem dizendo que nem toda sociedade é empresarial. Porque, pessoal, tem sociedades que não buscam, não se organizam como em nenhuma das cinco formas de sociedade empresarial. Eles vão exercer outro tipo de atividade, que também busca o lucro, mas não se organiza como empresa, não se registra na junta comercial como empresa e não é empresário. Está aí na apostila, ó, que sociedades são essas? São aí as simples, está em negrito aí, certo? Acima do item 2.3, ó. Sociedades simples, em negrito. A gente vai ver isso aí novamente mais na frente, tá certo? Mas antes da gente entrar mais detalhadamente no empresário individual e nas sociedades empresárias, vamos ver aí o que é preciso para você ser empresário. Tem requisitos legais, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer cidadão que tem a capacidade para exercer atividade empresarial. Artigo 972, ó, do Código Civil. Podem exercer a atividade de empresário os que tiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. As duas coisas, então, certo? Capacidade civil plena e ausência de impedimento legal. As duas coisas ao mesmo tempo. O que é capacidade civil ou jurídica, pessoal? É a capacidade da pessoa natural, também a pessoa jurídica também tem essa capacidade, né? É a capacidade que a pessoa tem de exercer por conta própria as atividades do dia a dia. Aquela pessoa que tem condições de se reger por conta própria. A capacidade civil a pessoa tem a capacidade civil quando não tem nenhum problema que lhe impeça do exercício direto dos seus direitos e obrigações, certo? Então, você tem que ter essa capacidade civil plena. Caso contrário, você não poderá exercer atividade empresarial. Está aí uma perguntinha aí, mas o que é capacidade civil ou capacidade jurídica? Eu respondi e tem aí na apostila, né? Certo? Dizendo justamente que nem todo mundo que tem a capacidade civil plena. Quem não tem capacidade civil plena pode se registrar como empresário, seja empresário individual, seja sócio de uma sociedade empresária? Não, ele não pode. Você tem que ter a capacidade civil plena para exercer a atividade empresarial em sociedade. Caso contrário, você não poderá constituir uma nova empresa.
Você pode até dar continuidade a uma empresa que já existia e depois você ficou incapacitado e alguém será nomeado um assistente para lhe ajudar. Mas criar uma empresa nova, quando você tem incapacidade civil, essa empresa não pode ser criada, nem individual, nem sociedade. Aí nós precisamos saber, então, é mais fácil você dizer quem são as pessoas capazes ou quem são as incapazes para a lei, para o legislador. É mais fácil ele sair dizendo todo mundo que é capaz ou apenas nomear quem é incapaz. O legislador vai pelo caminho mais fácil, o viável, né? Que é dizer quem são as pessoas incapazes. Se você não se encaixa nessas situações, então é porque você é capaz. E você pode, então, constituir uma empresa, tá certo? Pelo Código Civil, isso aqui não é direito empresarial, é direito civil, mas os ramos do direito, eles estão interligados, né? Então, o Código Civil, fora da área do direito empresarial, ele vai dividir os incapazes, vai dizer quem são os incapazes e dividir em dois tipos. Tem as pessoas que são consideradas absolutamente incapazes e tem as pessoas que são consideradas relativamente incapazes. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá certo? Que não tem problema nenhum, não. É um pouco ruim essa interação aqui. Ao vivo é bem melhor, né? Pelo menos eu acho, mas dá certo. Pessoal, artigo 3º do Código Civil. Quem é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil? Somente uma categoria de pessoas é que é absolutamente incapaz. Não pode exercer os atos que jurídicos que ela vier a perpetrar, a realizar, eles são inválidos, porque aquela pessoa é absolutamente incapaz. Então, ela não pode, de forma nenhuma, por exemplo, constituir uma empresa individual e nem uma sociedade empresária. Quem são essas únicas pessoas? Somente os menores que não têm nem 16 anos completos. Ou seja, todas as pessoas com menos de 16 anos de idade são consideradas absolutamente incapazes. Não podem exercer atividade empresarial, certo? Aí a primeira parte. E os relativamente incapazes? São aquelas pessoas que estão no meio termo. Elas nem são absolutamente incapazes e nem são plenamente capazes. Elas estão no meio do caminho. Elas podem exercer atividade empresarial? Podem, em certas situações que nós vamos explicar ainda. Os absolutamente incapazes podem? Não, não podem. Eles não têm como exercer os seus direitos, os seus atos são inválidos, certo? Então, quem são os relativamente incapazes? São as pessoas maiores de 16 anos, ou seja, têm 16 anos completos, mas ainda não têm 18 anos incompletos, são chamados relativamente incapazes. Os ébrios habituais ou viciados em tóxicos, ébrio é o cachaçinha, né? O papudim, que bebe tanto que não consegue fazer mais nada na vida. Esse é considerado o ébrio aí nessa situação do artigo 4º, certo? Esses ébrios, vamos para o inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, certo? Por exemplo, pessoal, exemplo aqui do inciso 3, uma pessoa que está em coma, numa cama de hospital, ela é relativamente incapaz, ela não consegue exprimir a sua vontade, se encaixa no inciso 3. Professor, mas se a pessoa estiver totalmente apagada, ela não consegue, ela respira por equipamentos, ela é relativamente incapaz ou ela é absolutamente incapaz? Vou repetir a pergunta, pessoal. Uma pessoa que está em coma no hospital, e os papudinhos aí tudo se identificando, né? Estou vendo aqui no chat. A pessoa, repetindo a pergunta, pessoal, uma pessoa que está absolutamente em coma, respirando por equipamentos, pelo que nós vimos agora aí, ela é relativamente incapaz ou ela é absolutamente incapaz? Alguém dá um chute aí, por escrito ou falando aí?
Quem está lá em coma total, absolutamente ou relativamente? O Lucas falou que é relativamente. Alguém tem mais alguma? Antônio Vicente, relativamente. Lucas Mateus, certo, porque ainda não morreu. Correto, né? Só que depois que ele morrer é outra situação, né? Não é nem exatamente por isso. Pessoal, então respondendo, ele é relativamente incapaz. Por que ele não é absolutamente incapaz? É só você olhar no artigo 3º. Quem na verdade, olha, quando morrer é absolutamente incapaz, é verdade. Mas juridicamente, na verdade, quando a pessoa morrer, ela não é nem absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz, nem nada. A personalidade jurídica dela deixa de existir, certo? Então, não se encaixa em nenhum desses aí, certo? Nem relativamente, nem absolutamente, nem plenamente capaz. Ela, na verdade, a personalidade jurídica se extingue. Então, não entra em nenhuma, nem entra na letra A, nem entra na letra B, certo? Então, quem está em coma lá é relativamente incapaz, não é absolutamente incapaz porque não é uma pessoa que tem menos de 16 anos. A situação dela é outra, tá certo? Pessoal, quem está relativamente incapaz porque está em coma, pode exercer atividade empresarial? Vamos supor, quem está em coma, pode exercer atividade empresarial? Depende. Ele pode constituir uma empresa nova, estando em coma? Não, não pode. Ele está em coma, né? E se a pessoa era normal, tinha toda a capacidade civil plena e entrou em coma por algum motivo. Ela já era empresária e entrou em coma no exercício da atividade empresarial. Aí a empresa dela tem que fechar porque ela está em coma. Aí não, aí é uma situação diferente. Aí vai, como ela é relativamente incapaz, será nomeado um assistente que vai exercer a atividade por ele até que ele ou volte do coma ou resolvam desfazer a empresa ou vender a parte dele para outra pessoa, certo? Mas não vamos entrar em muito detalhe nisso aí não, senão complica. Os pródigos do inciso 4, relativamente incapaz. Um pródigo pode instituir uma empresa nova? Constituir uma empresa nova? Não, porque é relativamente incapaz. Ele pode dar continuidade na empresa que ele já tinha e depois virou pródigo? Pode, porque a empresa já existia. Mas vai ter que ser nomeado um assistente para ele. E o que é um pródigo? Está aí o conceito. Ó. Pródigo é aquela pessoa que todo o patrimônio que tem, ela destrói, ela se desfaz, vende, torra, troca, doa, gasta no final de semana na balada, na farra, naquelas... Não é na igreja que ela gasta, né? É em outras coisas, certo? Se bem que você pode gastar todo o seu patrimônio numa igreja também, né? E ser pródigo, porque está entregando tudo que tem para uma igreja, por exemplo. Você pode ser considerado pródigo. Mas é muito raro isso. As igrejas não fazem isso, né, pessoal? Não tem igreja buscando dinheiro de ninguém, graças a Deus. Então, essas pessoas aí, os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, eles têm a capacidade civil plena? Não, eles não têm a capacidade civil plena. Então, eles podem constituir uma empresa nova? Não, não podem constituir uma empresa nova, porque não tem a capacidade civil plena. Aí olha aí no item 2.4. Quando é então que você adquire a capacidade civil de fato ou de exercício, a capacidade para ser empresário? Quando é que você adquire isso aí, ó? Com o desaparecimento da causa que gerava a incapacidade, por exemplo, se você era pródigo, você deixou de ser pródigo. Se você era viciado em droga, você deixou de ser viciado em droga. Se você era menor de 18, você completou 18. Se você completou 16 anos, é menor do que 16, mas completou 16, também é possível em alguns casos, nos casos de emancipação. Então, quando é que você adquire a capacidade civil para constituir uma empresa?
quando desapareceu o motivo que lhe impedia, e o outro é por meio da emancipação. Mas, pessoal, a emancipação só vale para os menores, certo? A emancipação, o que é a emancipação do menor? A emancipação é a antecipação da maioridade civil. Ela não serve para tudo e ela só serve no âmbito civil. No penal, por exemplo, vocês sabem que uma pessoa com 17 anos que pratica um crime, ela continua considerada menor, mesmo ela faltando poucos dias para completar os 18, né? Certo? Então, quando é que o menor... E outra coisa, a emancipação do menor só serve para o menor relativamente incapaz pela saúde, pela idade, aliás. Aquele que tem 16 anos completos e não tem os 18 ainda. Essa pessoa tem 16 anos completos, mas não tem 18 ainda. Tem, por exemplo, tem 17. É relativamente incapaz ou é absolutamente incapaz pela idade? É relativamente incapaz. Uma pessoa com 17 anos pode ser emancipada? Se o problema dela é só a idade, ela pode ser emancipada? Ou seja, pode haver a antecipação da maioridade civil dessa pessoa que tem 17 anos e antecipar logo, fazer de conta que ela já tem os 18 para que ela possa logo começar uma atividade empresarial? Pode, é possível. Quando é que ocorre a emancipação do menor pela idade? Bom, primeiro, do menor, do relativamente incapaz pela idade, perdão. Primeiro, pessoal, a primeira situação óbvia é quando ele completou os 18, né? Então, ele já virou maior. Houve uma emancipação automática, né? Completou 18 anos, está emancipado. É o número 1 aí, tá? Pelo casamento também pode. Se você tem menos de 18 anos de idade, você pode casar? Pode casar, com a autorização dos pais. Você pode casar. Se houve autorização dos pais, então ocorre o casamento e a certidão do casamento comprova que ele foi emancipado e com aquele documento ele já pode constituir uma empresa, certo? Item 3 aí, ó, pelo exercício de emprego público. Pessoal, isso aí continua na lei, mas está tacitamente revogado, porque vocês sabem que não é possível, né? Vocês sabem que todo concurso público e toda seleção pública exige o quê? Nos editais. E, imediatamente, um dos primeiros requisitos é que você seja o quê? Que você tenha 18 anos de idade, no mínimo, né? Para esse caso aí, vale a emancipação? A regra geral, o entendimento é que a emancipação, para esse caso aí de servidor público, ela não vai valer. Outra situação que o pessoal pergunta sempre da emancipação, e a gente já sabe que ela não vale para tudo. Uma pessoa com 17 anos de idade, casou-se. Se ela casou, ela se emancipou. É equivalente a ela ter... Casou é como se ela tivesse completado 18 anos, né? Beleza. Se emancipou pelo casamento. Mas ela pode tirar carteira de motorista, CNH, com 17 anos e casada, por ter se emancipado. A emancipação serve para a carteira de motorista? Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Não vale, né? Você vai ter que esperar mesmo os 18 anos, a emancipação para isso aí não vai valer. Item 4. Pela colação de grau em curso superior. Pessoal, aí não é entrar na universidade com menos de 18 anos. E aí está emancipado por isso. Não é. É colar o grau com menos de 18 anos. Você conseguiu entrar na universidade no nível, um curso superior com menos de 18 anos e já conseguiu se colar o grau com menos de 18. Aí o seu diploma corresponde a uma emancipação e prova que você é caba da peste, né? Conseguiu se formar com menos de 18 anos, né? É possível, é. Não é como, eu não conheço ninguém, né? Não sei se vocês conhecem aí, né? A maioria da galera aí com 18 anos ainda está sem saber nem o que diabo é que vai fazer da vida, né?
se toma cachaça ou se toma vodka. Né? Estou pensando nisso ainda, né? Quanto mais se informar. Pelo estabelecimento civil ou comercial que dê condições da pessoa viver por conta desse estabelecimento. Também é difícil, porque para você instituir um estabelecimento civil ou comercial, já vão pedir que você seja emancipado. Então, termina caindo numa dessas outras situações aí. Item 6. Por concessão do pai, da mãe ou do juiz. A partir dos 16, com menos de 18. Como é isso, pessoal? Vejam só. Tendo aí alguém que tem uma pessoa que é menor, tem 17 anos, e quer já começar a atividade empresarial. Ela, com 17 anos, em regra, pode instituir uma empresa individual, por exemplo. Pode ser MEI, ou pode criar uma empresa individual no seu nome, tendo 17 anos de idade, sem ter sido emancipado de nenhuma das outras formas? Não pode. Aí, o que ele pode fazer? Ele pode pedir ao pai e à mãe que o emancipem, que vão com ele ao cartório fazer uma escritura pública de emancipação. Aí vão o pai, a mãe e o indivíduo, né, que quer ficar livre do pai e da mãe, e lá, na presença do notário, pede uma escritura pública, feita lá, portanto, no cartório pelo notário, não é pelos pais, e aí, com aquela escritura pública, ele, tendo menos de 18 anos, já virou maior para o exercício da atividade empresarial. Mas, como eu falei, não serve para tudo, certo? Então, pessoal, nós vimos aí situações em que o relativamente incapaz pode ser emancipado e já pode começar uma atividade empresarial sem depender mais de ninguém. O absolutamente incapaz não pode ser emancipado e não pode, portanto, começar atividade empresarial. Quais são os requisitos, voltando um pouco aí, quais são os requisitos para você exercer atividade empresarial? A capacidade civil plena e a ausência de algum impedimento. Nós falamos quais são as capacidades civis aí, né? A plena, falamos da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa. Fora a questão de você ter a capacidade, você precisa também não ter nenhum impedimento, certo? Você não pode ter, além de ter a capacidade, não pode ter nenhum impedimento. E quais são os impedimentos que, mesmo você tendo a capacidade civil plena, você ainda assim não pode exercer atividade empresarial? Pessoal, estão listados aí no item 2.5. Olha aí, os impedidos de exercer atividade empresarial como empresários individuais ou controladores. Agora, eu não sei se vocês estão anotando nas apostilas de vocês, escrita ou digital, ou em caderno, enfim, em algum local, mas se tiverem como anotar, é bom prestar atenção em algumas coisas aí. Nesse item 2.5, pessoal, aí já no título dele, observe que está dizendo entre parênteses que é um rol exemplificativo. O que significa dizer isso? O que isso significa? É que isso aí são apenas exemplos. Tem várias outras situações que podem existir e que não estão listadas aí. Ah, professor, quer dizer então que pode ter outras? Pode. Por que o senhor não colocou tudo? Porque ninguém consegue listar todas. Toda vida isso vai mudando e alguns pensam que a lista é maior, é menor, é mais ou menos, então nós colocamos exemplos. Na lei, não tem uma lei dizendo todas as situações em que você é impedido. Isso aí é tirado de vários locais diferentes do ordenamento jurídico. Não tem uma lei dizendo tudo em um local só, certo? E outra coisa, ainda falando só do títulozinho aí, do negrito aí do 2.5. Observe aí que ele fala, olha, os impedidos de exercer atividade empresarial como empresário individual e controlador. Quem é que não está incluído aí? O sócio minoritário
ou sócio não controlador, ele não se encaixa nisso aí, certo? A maioria aí, quase todos aí, se vocês vão ler depois com calma, né? Já que vocês estão adorando aí, estudando pesadamente aí nesse semestre remoto, pegando final de semana, né? Saudade. Saudade da aula, né, minha filha? Saudade de assistir uma aula, né, meu filho? Tantos meses sem assistir aula, vocês estão doidos para estudar, pegando final de semana, não é isso? Roseman, o nome é invocado, viu? Roseman, Maria, Viviane morrendo de saudade. Eu vou acreditar, viu, Viviane, que você está com saudade de assistir a aula. Ai, 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 ai. É pior que a gente não pode nem brincar muito aqui, não, porque vai ficar gravado, né? Depois tudo poderá ser usado contra mim, principalmente, né? Mas, então, pessoal, os empresários, os sócios de sociedades empresariais, quando eles forem minoritários ou quando eles não forem controladores, geralmente eles podem, certo? Eles podem exercer atividade empresarial, mas apenas como membro, como participante. Ele é apenas um sócio. Ele tem, por exemplo, 10% de uma sociedade. Ele nem vai administrar e nem vai exercer propriamente a atividade. Ele é como se fosse um investidor, tá certo? Aí, pessoal, esse item 2.5 eu vou deixar para vocês lerem. É só ler e caso tenham alguma dúvida, aí vocês podem me fazer esses questionamentos depois. Aliás, já faço até um esclarecimento que eu não falei, ninguém perguntou ainda. As nossas provas, os nossos exercícios, atividades valendo nota, elas serão pesquisadas, tá certo? Então, podem já suspirar aí, dar aquela freada de caminhão. Pesquisada, pesquisada. É mesmo, professor, posso pesquisar por onde eu quiser? Pode. Professor, se eu quiser só copiar e não aprender nada e não estudar bem, pode. Professor, quer dizer que isso, você vai fazer só o que quiser, viu? Se você não quiser aprender nada, estudar nada, pedir para alguém fazer para você, pode fazer. Vai. Se já dá certo na aula presencial, nessa aqui, então, é beleza, viu? Vai ficar por vocês. Quem quiser aprender, vai se virar para aprender. Quem quiser só na Embromation, é uma maravilha, né? Vai dar certo, é uma beleza. Você imagina aí você se formar, você passar usando tudo ainda no curso superior, só com aula remota, hein? Nessa turma não tem. Tem não. É verdade, essa turma é especial, né? Não tem ninguém desse naipe aí, não, né? Tá certo, tá certo. Graças a Deus, eu fico feliz. Olha, estou todo arrepiado aqui com essa informação do Roseman. Não sei nem se eu estou. Roseman Niemeyer. Eita, mano. Caramba. É chique demais. Pessoal, então, continuando aí. Os impedidos de exercer atividade, esses do item 2.5, vou deixar para vocês lerem, tá? Não tem nada demais aí, tá tudo bem explicadinho. Vocês vão dar uma lida depois, porque é tranquilo aí, tá certo? Passemos aí para o item 2.6, o empresário casado. Pessoal, casamento tem alguma influência sobre o exercício da atividade empresarial? Tem sim, pessoal. Vamos ver aí no comecinho aí, ó. Faculta-se aos cônjuges, ou seja, as pessoas que se casaram, contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Ah, professor, eu li, mas eu não entendi. Tá certo. Vamos explicar aí. Pessoal, marido e mulher. Vamos falar do marido e mulher, que é o mais tradicional, mas vocês adequem aí
ao gosto de vocês. Marido e marido, marida e marida, mulher e mulher, marido e mulher, marido cis, bis, tris, quadricis, fica à vontade aí, certo? Marido e mulher são casados. Eles podem ser sócio um do outro. Os dois podem se unir para fazer uma sociedade empresarial? Podem. Desde que, segundo o que a lei está dizendo aí, o artigo 977, desde que eles não sejam casados em dois regimes específicos. Quais são esses dois regimes específicos aí, patrimoniais do matrimônio, que estão aí como impedimento para o exercício da atividade empresarial? Quais são os dois que tem aí, ó? Comunhão universal de bens ou separação obrigatória? Quais são os regimes que nós temos de regimes patrimoniais do matrimônio? Nós temos a comunhão universal, a comunhão parcial e a separação total. Marido e mulher casados na comunhão parcial podem ser sócios um do outro? Podem. Casados na comunhão universal podem ser sócios um do outro na mesma sociedade? Não. Casados na separação total, quando ela é obrigatória, ela não foi uma opção, mas ela foi uma imposição da lei, aí não pode. Então, professor, como é essa história da separação obrigatória? Do regime de separação obrigatória? Pessoal, aqui o que é do começo? O que é a união, casamento sob o regime de união, comunhão universal de bens? Tudo o que é meu é da mulher, é da esposa, e vice-versa. Tudo que é um é do outro. Tanto o que foi adquirido antes do casamento, como o que foi adquirido durante o casamento. É tudo dos dois. Hoje em dia ninguém quer mais isso, né? Comunhão parcial. Aquilo que era seu antes do casamento, continua sendo só seu. Mas o que for construído depois do casamento, do matrimônio, aí será dos dois. Separação total. O que é meu antes do casamento é meu. O que está no meu nome depois do casamento também é só meu. E o que está no nome da mulher também é só da mulher. Ou seja, não se divide nada. A separação total, ela pode ser opcional, porque as pessoas quiseram, ou ela pode ser obrigatória, por imposição da lei. Se for obrigatória, a lei obrigou a casar na separação total, aí não podem ser marido e mulher, ou cônjuges, né, seja lá quais forem, não podem ser sócios na mesma sociedade, certo? Eu espero que tenha ficado claro aí. Se não tiver ficado claro, vocês podem tanto perguntar agora, como podem perguntar depois, via WhatsApp ou por e-mail, da forma que for, tá certo? Podemos passar para frente aí? Oi. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor pode repetir esse regime de comunhão universal de bens, porque não são dois, né? Tem a separação obrigatória e esse do regime. São três, certo? Na verdade, são quatro, mas tem um que não é nem usado, praticamente não é usado, que a gente nem falou aí porque ele não é usado. Mas são os três principais, ó. Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e separação total. Comunhão universal. Tudo que é meu enquanto solteiro, depois que eu casar, passa a ser meu e da mulher. E o que for comprado durante o casamento também é meu e do cônjuge, certo? Tudo que é meu antes e depois do casamento, agora é do casal, se você casou na comunhão universal. Alguém aqui está perguntando por que a lei obrigaria? O exemplo de quando a lei obriga é quando um dos cônjuges tem a idade superior, se eu não me engano, está me falhando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está me falhando, acho que são 70 anos. Para evitar o golpe nos velhinhos, né? Nos velhinhos e nas velhinhas. Quando você casa,
Pessoal, me desculpe, eu não me recordo agora se são 70 anos. Estou na dúvida. Depois vocês podem olhar ou eu posso olhar também. Caso a partir de 70 anos, aí só casa na separação total. E a separação total é obrigatória. Então, o velhinho casou com a menina de 18 anos de idade, ele 70 anos e ela 18. Casaram por amor, lógico. Ou a mulher de 70 anos e o menino de 18, né? Da forma que quiser. Casaram por amor. E qual é o regime amor grande? Só não pode dizer amor a quê, né? Mas é amor. O amor tem várias formas, né, pessoal? Vamos aceitar que o amor, tudo é possível para o amor. O amor é lindo. O velhinho de 70 anos casou com a menina de 18. Vai casar obrigatoriamente em qual regime? Separação total obrigatória. Ele pode ser sócio da mulher que tem 18 anos. Ele e ela podem montar uma empresa, os dois juntos, sócios na mesma empresa? Não pode. Voltando aos regimes que o colega tinha perguntado. Comunhão universal, tudo que era meu antes do casamento e tudo que é meu depois do casamento é dos dois, é do casal. Comunhão parcial, o que era só meu antes do casamento, depois do casamento continua sendo só meu, não divido não. Agora, o que foi construído na constância do casamento, aí é dos dois, certo? E separação total, o que é meu, não divido, não importa se eu comprei antes do casamento ou depois do casamento. Se está no meu nome, é meu. Se você quiser dar para a mulher ou para o marido e casou na separação total, então você compra e bota no nome de quem você quer que fique como titular. Entendeu? Estou lendo aqui o Roseman. Tá certo, Eu não vou falar nada não, porque senão posso ser taxado aqui, né? Mas vou ficar calado, viu, Roseman? Aí vou ficar calado, vou comentar não, vou silenciar, certo? Podemos ir adiante aí, né, pessoal? Os prepostos do empresário. O que é o preposto do empresário, pessoal? É o auxiliar do empresário. É aquele que vai ajudá-lo no exercício da atividade empresarial. O empresário precisa ter um preposto? Não. O empresário pode exercer a atividade empresarial, por exemplo, se ele é um empresário individual e a empresa dele é pequena. Ele pode exercer a atividade, ele próprio pode ser, entre aspas, né? Ele mesmo é a empresa. Às vezes ele não tem nem empregado e ele é o gerente, ele é o contador, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o propagandista, ele é o instalador, ele dá assistência, ele faz tudo, né? Então, o empresário é obrigado a ter preposto? Não. Geralmente o preposto é quando você já tem um nível de empresa onde você está precisando de auxílio. Por isso que ele é dito que é o auxiliar do empresário, tá certo? O preposto pode ser nomeado por um contrato ou já pode ser colocado dentro do ato constitutivo da própria empresa, certo? Ele será o gerente. O preposto é aquele que vai atuar em nome do empresário ou da empresa, e o que o preposto fizer, ele está obrigando a empresa. Então, ele está representando a empresa, tá certo, pessoal? Então, nesse caso aí, por exemplo, se um gerente recebe uma notificação judicial, o preposto ou o gerente recebe, considera-se como o próprio empresário, a própria empresa tendo recebida. O gerente, então, vai fazer, o preposto, o gerente vai fazer essas atividades aí pelo empresário, tá certo? Com validade jurídica, ok? Vamos ver aqui, estou dando uma lida aqui, ver se tem mais alguma coisa que eu tenho pulado. Pessoal, olhem aí na apostila de vocês, no artigo 1175, que está na apostila, está escrito assim, ó, o preponente responde com o gerente pelos atos que este pratica em seu próprio nome, mas a conta daquele. O que quer dizer isso aí?
Pessoal, em primeiro lugar, quem é o preponente, para você entender? Preponente é o empresário, tá certo? Então, é só você substituir o preponente pela palavra empresário que fica mais claro, certo? Então, vamos reler você substituindo. Ficaria o quê? Ó? O empresário responde com o gerente, que é o preposto dele, né? Pelos atos que este, ou seja, que o gerente praticar em nome do próprio gerente, mas dizendo que a responsabilidade é do empresário. Então, nesse caso aqui, ó, o empresário vai responder junto com o preposto. Vejam aí como é. Por que o empresário vai responder por ato que o gerente dele fez? Porque se ele é gerente dele, então ele foi responsável por escolher o gerente. Então, quando você vai escolher um gerente, um preposto, você tem que ter cuidado. Porque o que ele fizer vai ter consequências para o empresário. Em alguns casos, o empresário vai responder sozinho, outros casos vai responder junto com o gerente, e em outros casos, só o gerente é que vai responder. Por exemplo, na responsabilidade criminal, a responsabilidade criminal ela é individual, ela não passa da própria pessoa. Se o gerente matar alguém, aí quem responde pelo crime é só o gerente, né? Não o empresário. Certo? Vamos para frente. Tem umas coisinhas aí para vocês lerem, para vocês depois irem dando uma revisada, uma estudada. Isso aqui é apenas um resumo, né, pessoal? Essa aula aqui é apenas uma facilitação do estudo de vocês, porque uma das coisas que o estudo em EAD, né, estudo à distância, tem característica é justamente que a responsabilidade maior é do estudante e não do professor. O professor atua como um facilitador, né? Professor, Oi? o preponente é o empresário, o preposto é o gerente, É o assim? gerente. Tá certo. É, Só para lembrar. justamente. Ok. Podemos ir para frente aí, o item 3, estabelecimento comercial e empresarial. Vamos lá. Pessoal, estabelecimento empresarial ou comercial são a mesma coisa, certo? Estabelecimento empresarial é a mesma coisa que empresa? Empresa é a mesma coisa que estabelecimento empresarial? Alguém saberia dar um chute aí? Não. Ah, um bom começo, né? Agora, se eu perguntar por que não, né, Kennedy, aí complica, né? Mas eu vou explicar. Olha só, nós falamos na aula passada o que é empresa. Empresa é uma atividade, né? É o exercício de uma atividade. É abstrato. É o exercício de uma atividade. Qual atividade? Atividade econômica, atividade empresarial, com fins lucrativos, certo? Então, empresa é atividade. Para o exercício dessa atividade, ela vai precisar utilizar bens, né? Bens materiais e bens imateriais. Aí, o que é o estabelecimento? Então, pessoal, o conceito de estabelecimento, já que estabelecimento não é empresa, as pessoas confundem, né? Estabelecimento com empresa. O que é o estabelecimento? Está aí o conceito, ó. Estabelecimento empresarial é o complexo de bens, é o conjunto de bens que são utilizados na atividade empresarial, certo? O Lucas está dizendo aí, perguntando se é a parte física. É a parte física, sim, mas não só ela, porque existem bens imateriais que também fazem parte do estabelecimento, tá certo? Então, a sua observação tem que ser complementada, certo? É a parte física? É, mas não só ela, porque tem coisas que são imateriais, que nós vamos ver ainda aí, e compõem o estabelecimento comercial. Repetindo, o que é empresa, pessoal? É o exercício de uma atividade econômica. Empresa é atividade. Para o exercício dessa atividade, precisa-se de quê? De bens.
Bens de que tipo? Materiais e imateriais. O conjunto desses bens que são utilizados na atividade empresarial tem um nome. Que nome é? Dado. Estabelecimento comercial. Então, estabelecimento comercial é empresa? Não. Empresa é empresa, estabelecimento é outra coisa. Estabelecimento é utilizado pela empresa. Empresa é atividade. Estabelecimento é conjunto de bens. Um conjunto de bens sem atividade nenhuma é uma empresa? Não, é um conjunto de bens. Uma empresa que é atividade precisa de algum bem para ser exercida? Precisa, né, pessoal? Nem que seja pela internet, mas ela vai precisar de algum bem. E esses bens serão chamados de quê? O complexo desses bens será chamado de estabelecimento, mesmo que sejam só bens que predominantemente sejam bens imateriais, certo? Então, está aí o conceito na própria lei, ó, no artigo 1142, que está aí na apostila, tem um conceito aí, conceito legal dessa vez, né? Legal no sentido de que está dentro da própria lei, tá certo? Então, pessoal, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que foi organizado pelo empresário de uma forma inteligente para utilizá-los na atividade empresarial. No estabelecimento empresarial, a organização desses bens também conta, certo? A organização também conta. Como assim, professor, a organização também conta? É simples. Se você pegar um restaurante que tem 2 restaurantes, um vizinho ao outro, tem basicamente o mesmo imóvel, basicamente os mesmos equipamentos, tudo muito parecido. Mas um está funcionando super bem, dando lucro, e o outro só tem os funcionários e as moscas. Por que que num está 100% e no outro está fechando? Se são os bens materiais são muito parecidos. É porque a organização de um dá certo e a organização do outro não dá certo. A forma como uma empresa pegou os seus bens materiais e imateriais e organizou é boa. E a forma que o outro fez não é boa. Qual é a empresa que tem mais valor econômico se for vendida? A que está dando lucro ou a outra que não dá lucro? A que dá lucro, né? Professor, mas mesmo sendo tudo igual, os bens materiais e imateriais, os bens materiais, que é para ficar mais claro, né? Sendo tudo parecido, são iguais os valores? Não. A que foi organizada com sucesso vale mais do que a que foi organizada com insucesso. Então, a organização faz parte do valor do estabelecimento, entra no cômputo do estabelecimento comercial, tá certo? Olhemos aí o item 3.1. Pessoal, aí o que o Lucas, entra aqui o que o Lucas tinha falado, né? Entra aí o que o Lucas tinha falado. Olha aí, o estabelecimento empresarial, ele é formado por bens corpóreos e bens incorpóreos. Os bens corpóreos são muito simples, tá? Não tem dificuldade. O que é o bem corpóreo? Que tem matéria, tem corpo, ocupa lugar no espaço. São palpáveis, né? Podem ser bens corpóreos móveis ou imóveis. É aí que eu faço também uma observação. Oi, alguém ia perguntar? Só uma perguntinha. Então, é o que a gente chama de empresa, né? Tipo, o local onde está é só um bem corpóreo do estabelecimento empresarial. Exatamente. Exatamente. Você fez a pergunta que eu ia justamente falar agora. Para ficar mais claro, acho que vai ficar mais claro para você agora, Amanda. Olha só. Quando a gente passa na frente do prédio de uma empresa, a gente aponta para o prédio e diz, olha a empresa tal, né? A empresa do fulano, a empresa do meu amigo, tal. Você está apontando ali, passou ali num domingo, está fechado, você está dizendo que aquilo ali é a empresa.
mas a empresa, na verdade, é toda a atividade que usa bens corpóreos e incorpóreos. Quando você está apontando para lá, você está apontando apenas para um dos bens utilizados na atividade empresarial. Se você estiver se referindo a um imóvel, você está se referindo a um bem corpóreo que compõe o estabelecimento empresarial e que é utilizado na atividade de empresa. Então, pessoal, o imóvel, o prédio, é a empresa? Não. O imóvel não é a empresa. O imóvel é o quê? O imóvel é um bem corpóreo que não pode ser movido e que é utilizado, que compõe o estabelecimento empresarial e que é utilizado na atividade de empresa. O que é a empresa? É a atividade que usa todos esses bens. O imóvel é apenas um dos bens que compõe o estabelecimento que é utilizado na atividade empresarial, certo? Acredito que tenha ficado mais claro aí. Mas olhando aí os bens, qualquer dúvida pode perguntar, certo? Continuando aí, os bens móveis ou imóveis, o que é um bem móvel? É aquele que pode ser transportado sem destruição. O imóvel é aquele que não pode ser transportado sob pena de destruição ou perda do seu valor, né? Os bens corpóreos têm valor econômico, assim como os incorpóreos. Exemplos aí é muito simples, né? Um imóvel, as máquinas, os veículos, os prédios. Aí não tem equipamentos, computadores. Enfim, os bens corpóreos são muito simples, né? Todo mundo sabe o que é. E que compõem o estabelecimento que são utilizados na atividade empresarial. O problema maior, pessoal, está nos bens incorpóreos. O que é um bem incorpóreo? É aquele bem que não tem matéria, ou se tiver a matéria, na verdade, representa muito pouco. O valor maior não está na matéria, mas no que aquele documento, por exemplo, contém. Por exemplo, pessoal, um cheque de, sei lá, 20 mil reais. Um cheque. Ele é considerado um bem material ou um bem imaterial? Pode ser que você queira dizer que ele é um bem material. Ah, professor, é material, que eu consigo pegar o cheque, eu consigo segurar o cheque. É um bem material, corpóreo. Nesse caso aí, pessoal, o cheque não é considerado um bem corpóreo ou material. Ele é considerado um bem incorpóreo. Por quê? Porque, pessoal, o que vale no cheque de 20 mil reais é o custo daquele papelzinho, que é pequenininho, um retângulo de papel, embora seja um papel bom, impresso. Mas o que vale naquele ali é o papel, o substrato, ou o direito de crédito de 20 mil reais? É o crédito que vale nesse exemplo que eu estou dando. O crédito é material ou é imaterial? O crédito é imaterial, é um direito a receber 20 mil reais. Então, um cheque aí é considerado um bem imaterial, tá certo? Então, se tiver uma pegadinha aí, é nos bens imateriais e não nos bens materiais. Os materiais são bem simples, né? Exemplo aí que tem na apostila dos bens imateriais, o nome empresarial. Pessoal, se a internet caiu, certo? Pessoal, quem por acaso tiver perdido aí alguma coisa, é só depois assistir novamente, porque eu vou disponibilizar, certo? Pessoal, nome empresarial. Existe alguma empresa que possa funcionar sem nome empresarial? Não, né? É obrigatório ter um nome empresarial? É obrigatório. Tinha até uma oficina ali na Presidente Dutra, que não existe mais, que se chamava Oficina Sem Nome. Não sei se vocês chegaram a ver, perto da delegacia ali de polícia. Também chamado bem intangível, exatamente. Até eu também queria ter, rapaz, se alguém tiver aí, eu aceito 20 mil aí pra gente testar aqui. Não, posso aceitar não, né? Posso não. Pessoal, oficina sem nome que existia ali na Dutra, perto da delegacia, perto do Bambinos, não existe mais, perto daquele sinal ali. O cara botou lá, oficina sem nome.
a oficina era sem nome? Não, o nome da oficina era oficina sem nome. Então, existe a empresa individual ou sociedade empresarial sem nome empresarial? Não, não existe. O nome empresarial é utilizado na atividade empresarial? É. Então, o nome empresarial faz parte do estabelecimento empresarial? Faz. O nome empresarial é um bem material ou imaterial? É um bem imaterial. Ah, professor, mas se eu... E as letras lá, que tem lá, as letras de acrílico? Não, mas aí é outra coisa, né? Aí são as letras de acrílico, não é o nome empresarial, né? Então, nome empresarial é obrigatório, faz parte do estabelecimento empresarial como bem imaterial, certo? Marcas e patentes são também direitos, né? Fazem parte. Know-how é o conhecimento de como produzir, como fazer algo. Os créditos, como cheque, por exemplo, tá aí, né? É bem imaterial. Os contratos que você tem com seus clientes e fornecedores são utilizados na atividade empresarial e fazem parte do estabelecimento. A clientela aqui não é no sentido de que a pessoa compra os clientes, né? Amarra os clientes, bota dentro bota dentro de uma caçamba e manda entregar lá. Então, o cliente não faz parte do estabelecimento nesse sentido, né? Não pertence ao estabelecimento nesse sentido. Mas a cartela de clientes, os contatos, aí sim, é tanto que um banco pode vender para outro banco, por exemplo, toda a sua carteira de clientes. Aí você passa a ser cliente do outro banco, porque o que você participava fechou, e lhe vendeu para outro banco. É lógico que você só fica se quiser, né? Então, clientelas também. Aviamento. Aviamento o que é? Não tem nada a ver com avião e nem tem nada a ver com linha, agulha e costura. Aviamento aí, se vocês quiserem anotar, é a capacidade de geração de lucros que uma empresa pode ter, certo? Estou lendo aqui o chat. Exatamente, Éder. O cara é bom, deve estar, Jordano falou aí, o cara é bom, deve estar falando do Éder, né? Pessoal, então vamos lá. Alguma dúvida? Podemos passar para frente. Se quiserem interromper, fiquem à vontade. Professor, aviamento é o quê que o senhor disse? Aviamento é a capacidade de geração de riquezas da empresa. Certo, obrigada. Aí, pessoal, nós vimos aí esses conceitos, certo? E vamos ter que olhar agora os bens incorpóreos em si, ou seja, um a um, né? Ver exatamente os detalhes. Os corpóreos nós não vamos ver porque são simples da gente entender do que se trata, né? O problema maior está nos bens incorpóreos. Vejamos aí, em primeiro lugar, o nome. O nome é o que identifica um empresário individual ou a sociedade. Não existe empresário individual nem sociedade empresarial sem nome. Ele é registrado na junta comercial e, a partir daí, passa a ter proteção no Estado. Nenhuma empresa pode ter o nome exatamente igual ao de outra empresa no mesmo Estado, certo? Os nomes, você tem que mudar nem que seja uma letra, mas nomes absolutamente iguais na mesma junta comercial do mesmo Estado não pode, certo? Professor, O nome... Oi? tem um termo que eu já escutei falar algumas vezes, que é grupo de investidores. Isso é uma sociedade? Ou não necessariamente é uma sociedade? São só pessoas que têm dinheiro e podem comprar empresas inteiras, vamos dizer assim. Tanto eles podem atuar dessa forma que você falou, apenas se uniram momentaneamente para pesquisar, levantar a possibilidade de investimento, já que tem interesses em comum, né? Mas cada um individualmente ou até em conjunto, mas em nome próprio, né? Ou eles podem se unir e criar, formalizar uma espécie de empresa unindo várias outras empresas, criando uma espécie, um holding, né? Aí a holding
será composta por várias outras empresas e a holding vai atuar de acordo com os interesses de todas aquelas outras empresas. Aí será como se fosse uma nova empresa muito maior do que as outras seriam unitariamente, certo? Então, tem as duas situações. Tanto de uma forma bem formalizada, como apenas em busca de interesses comuns, certo? Ok? Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Pessoal, terceiro parágrafo aí, ó. O nome não se confunde com a marca, que é um sinal ou expressão identificadora dos produtos e serviços, e nem com o título do estabelecimento. Aí, isso aqui nós precisamos explicar e precisamos ter aqui uma atençãozinha aqui, porque a gente confunde tudo, certo? Mas nós vamos já desconfundir, vamos já deixar mais claro. Olha só, o exemplo que tem aí para a gente tentar separar. Olha aí o exemplo da apostila. Tem aí, ó. Determinada empresa comerciante de veículos tem o seguinte nome empresarial: Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Isso é o nome empresarial. É o nome que é registrado na junta comercial. Se você quiser, é o nome ao qual vai estar ligado o CNPJ. O CNPJ vai estar ligado a esse nome empresarial aí. Já até analisando um pouco aí, para antecipar, Silveira, Nogueira e Companhia Limitada. Será que isso é uma empresa individual ou é uma sociedade? Pelo nome aí, pessoal, já dá para saber que é uma sociedade, né? É uma sociedade limitada, né? Tem LTDA, aí tem aí o Silveira, que é um sócio, tem o Nogueira, que é outro sócio, e companhia significa dizer que tem ainda outros sócios por trás. Estão somente no contrato social, mas não aparece no nome empresarial. Então tá aí o nome empresarial, né? Silveira Nogueira e Companhia Limitada. É o nome empresarial registrado na junta comercial. Essa empresa comercializa carros da marca Fiat, certo? A marca de veículos que todo mundo conhece, a Fiat. E o título do estabelecimento, ou o nome de fantasia dessa empresa, é Itália Autos. Eita, misturou. Não, misturou não, a gente desmistura. Pessoal, na placa lá da fachada da empresa, vai estar escrito o quê? Silveira Nogueira e Companhia Limitada, ou vai estar escrito Itália Autos, que é o nome de fantasia? Vai estar escrito Itália Autos. A nota fiscal vai ser emitida com o nome Itália Autos ou com o nome Silveira Nogueira e Companhia Limitada, CNPJ? Silveira Nogueira e Companhia Limitada, que pode também trazer o timbre Itália Autos junto, não tem problema, mas o CNPJ é da Silveira, não é da Itália Autos. Itália Autos é o nome de fantasia que também é chamado de título do estabelecimento, que vai lá na fachada. E aí a Itália Autos, que tem lá na fachada escrito Itália Autos, cuja empresa por trás desse nome de fantasia é Silveira Nogueira, comercializa carros de uma marca. Qual é a marca? Fiat. Fiat é o nome da empresa que vai lá na fachada. Pessoal, Fiat vai na fachada também porque é a marca que ele comercializa. Mas a marca identifica os produtos que ele comercializa. Por isso que ele coloca lá, porque tem renome. O nome de fantasia é Itália Autos. E o nome da empresa que comercializa os carros Fiat com o nome de fantasia Itália Autos, o nome empresarial é Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Tá certo aí? Vocês entenderam as três situações? Ó? O primeiro é nome empresarial, o segundo é marca, que é um estudo do direito que sai do direito empresarial e vai para... aliás, está no direito empresarial, mas é mais específico de marcas e patentes. E tem o título do estabelecimento. São três coisas diferentes, certo?
o empresário pode usar o nome empresarial como nome de fantasia? Pode, mas muitas vezes ele não quer, ele quer botar um nome bonito, um nome interessante, que ele considera interessante, né? Por exemplo, uma lanchonete ou um Professor, restaurante. Oi? o nome verdadeiro é como se chama a razão social? É assim? Razão social, perfeitamente. No caso aí, Silveira Nogueira e Companhia Limitada é uma razão social, que é o nome empresarial. Nós vamos ver um pouco mais na frente que a subdivisão dos tipos de nome empresarial, e um deles é razão social. Só que você vai ver que tem outros nomes além da razão social. Todo mundo só conhece razão social, né? E nem sempre o nome empresarial é razão social. Nesse caso desse exemplo aí do Silveira, Nogueira e companhia, por coincidência, realmente é uma razão social, mas tem outros casos que não é. Mas é isso aí, a gente vai ver ainda, tá? Professor, Oi. outra coisa, o LTDA delimitado significa dizer que os bens pessoais do sócio não se confundem com os da empresa? Exatamente. Tem uma limitação do que pertence a do que pertence à empresa e o que pertence aos sócios da empresa. E o EIRELI é diferente? EIRELI, aqui, companhia limitada. Limitada é uma sociedade, tá certo? Então tem no mínimo 2 sócios, não é isso? E responsabilidade limitada. EIRELI é empresário individual. Então já está aí a diferença, né? Um é sociedade, EIRELI é empresário individual. Mas o que é que os dois têm de igual aí? Os dois têm responsabilidade limitada, certo? EIRELI, o que pertence ao titular da EIRELI é do titular e o que pertence à EIRELI é da EIRELI. O que pertence à sociedade limitada é da sociedade, o que pertence dos sócios pertence ao sócio. Realmente existe uma separação, ok? Aí, então, o empresário, a empresa pode usar o nome empresarial como título do estabelecimento lá na fachada, se quiser? Pode, mas às vezes não é interessante. Por exemplo, uma lanchonete. Você sai lá da farra de madrugada, né? Não sabe mais nem dizer o seu nome direito e quer comer qualquer coisa que tenha pela frente. E aí você quer ir para uma lanchonete. E aí você, de madrugada, você vai dizer, vamos pro Cebozão. Isso aí você consegue dizer embriagado, né? Cebozão. Agora, se o dono do Cebozão quiser botar lá, Silveira Nogueira e Companhia, Comércio de Alimentos Limitada. Aí você se imagina de madrugada, bêbado, dizendo que quer comer um sanduíche lá no Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Dá certo isso? Não dá, né? Roseman, bêbado. Você dizer Roseman Niemeyer, bêbado. É difícil, né? O cara chama logo de Rose. Ou man, chama logo de man. Resolve o problema. Mas, tirando a brincadeira, vocês entenderam aí? Pode usar? Pode. Mas, em alguns casos, é melhor não, certo? Vamos ver aqui. Pessoal, ficou claro essa parte aí? Nós podemos passar adiante. Tem aí algumas observações, várias, aliás, né? Que vocês vão ler com muita alegria no final de semana, no sábado à noite, no domingo de manhã. Vocês vão estudar direito empresarial, com saudade que estão, né? Então, vamos lá. Espécies de nomes empresariais. Aguente aí, pessoal. Aliás, aqui como a aula vai ficar gravada, quem não quiser assistir, não puder, fica à vontade, né? Depois pode assistir o vídeo, certo? Mas daqui a pouco eu vou encerrar, viu? Quem puder ficar até o final, fique. Quem não puder, não tem problema nenhum. Pessoal, os nomes empresariais. Repetindo, o que é o nome empresarial?
O nome empresarial é o bem incorpóreo que compõe o estabelecimento empresarial, que identifica a empresa na junta comercial e nos órgãos públicos, nos órgãos onde ela precisar ser registrada, certo? Isso é o nome empresarial, um bem imaterial. Observem aí na letra A1 as espécies de nome empresarial. Pessoal, nomes empresariais são somente de dois tipos. Ou ele é firma, ou ele é denominação. Ou é o 1, que é a firma, ou é o 2, que é a denominação, certo? Seguindo aí, né? Então, seguindo aí o raciocínio. Ou é firma, ou é denominação. Só existem esses dois tipos de nomes empresariais. Ou é firma, ou é denominação. A firma, pessoal, tem uma subdivisão. Ela pode ser uma firma individual. Firma individual é a do empresário individual, aquele que não tem sócio. Que é a mesma coisa que razão individual. Firma individual e razão individual são a mesma coisa. Só que, geralmente, você escuta falar razão individual ou firma individual, do empresário individual. Firma, né? Firma individual. Dificilmente você ouve falar razão individual. Porque quando usa razão, geralmente só vai para a letra B, ó. Firma social ou razão social. O que é firma social? É um tipo de nome empresarial que pode ser utilizado pelas sociedades, mas que geralmente recebe o outro nome que também serve a ele, que é razão social. Repetindo, pessoal, isso aqui às vezes dá uma embolada aí, né, no meio do caminho, mas a gente repete. Quais são os dois tipos de nome empresarial que existem? O nome empresarial ou é uma firma ou é uma denominação. Denominação não tem subdivisão, nós ainda não dissemos o que é. Firma tem subdivisão, nós ainda vamos dizer o que é uma firma. A firma, ou ela é firma individual, ou ela é firma social. Firma individual é a mesma coisa que razão individual, mas geralmente usa-se o nome firma individual. Firma social é a mesma coisa que razão social, mas geralmente usa-se razão social. Razão social é um nome empresarial do tipo firma, que é utilizado para sociedades, e firma individual para empresários individuais. Denominação é o outro tipo de nome empresarial que existe. Professor, não entendi o que é um, o que é o outro, estou misturando tudo, é complicado. Não, calma, pessoal, é porque nós estamos começando. Aí dá esse bug aí, inicialmente dá essa dificuldadezinha aí, tá certo? Mas aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Como essa partezinha aqui da firma, dos nomes empresariais, firma e denominação, ela não é tão simples, ela exige realmente uma atenção, e nós não vamos finalizar agora. Então, pessoal, por hoje, a gente finaliza aqui, vocês anotam aí na apostila de vocês aonde a aula parou, tá certo? E na próxima aula a gente retoma a partir daí, ok? Gostariam de falar mais alguma coisa, ou a gente perguntar alguma coisa, ou a gente encerra por aqui? Beleza, se está todo mundo em silêncio, então é porque está ok, né? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, boa noite, bom final de semana, e em breve estaremos novamente aí, juntos. Um abraço para vocês e obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor.